Mateus capítulo 9, versículos de 27 a 38. Jesus cura 2 cegos e 1 mudo. Jesus aconselha os discípulos a orar por mais ceifeiros. E, partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando, e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. E, quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes, credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo, olhai que ninguém o saiba. Mas, tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E, havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoninhado. E, expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então, disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. No versículo 27 de Mateus capítulo 9. A expressão filho de Davi era um modo popular de se dirigir a Jesus como o Messias, porque era sabido que este seria um descendente de Davi. Isaías capítulo 9, versículo 7. Esta é a primeira vez que esse título é usado em Mateus. A capacidade de Jesus dar vista aos cegos foi profetizada em Isaías capítulo 29, versículo 18, capítulo 35, versículo 5 e capítulo 42, versículo 7. Nos versículos de 27 a 30 de Mateus capítulo 9. Jesus não respondeu imediatamente aos apelos dos cegos. Esperou que demonstrassem fé. Nem todos que afirmam precisar de ajuda realmente creem que Deus possa ajudá-los. Jesus pode ter esperado e questionado esses homens, para enfatizar e aumentar-lhes a fé. Quando você pensar que Deus está demorando muito para responder suas orações, lembre-se de que Ele pode estar testando você como fez com aqueles cegos. Você crê que Deus pode ajudá-lo? Realmente quer a ajuda dele? No versículo 27 de Mateus capítulo 9. Esses cegos eram persistentes. Foram diretamente para a casa onde Jesus estava hospedado. Sabiam que ele podia curá-los. E não permitiram que algo os impedisse de encontrá-lo. Esta é a verdadeira fé em ação. Se você crê que Jesus é a resposta para todas as suas necessidades, não permita obstáculos o impeçam de chegar a ele. No versículo 30 de Mateus capítulo 9. Jesus advertiu aos cegos que mantivessem silêncio sobre a cura. Porque não queria ser conhecido apenas como alguém que fazia milagres. Jesus curava as enfermidades físicas porque tinha compaixão do povo, mas também queria operar cura espiritual a um mundo enfermo por causa do pecado. No versículo 32 de Mateus capítulo 9. Enquanto Jesus viveu na terra, as forças demoníacas pareciam especialmente ativas. Embora nem sempre não possamos saber o motivo ou o modo como se deu a possessão demoníaca, sabemos que ela acarreta problemas físicos e mentais. Nesse caso, o demônio fez com que o homem se tornasse incapaz de falar. No versículo 34 de Mateus capítulo 9. No capítulo 9 deste evangelho, foram relatadas 4 acusações dos fariseus contra Jesus: blasfemar, fazendo-se Deus, associar-se aos párias, cometer impiedade e servir a Satanás. Mateus mostrou como Jesus foi difamado por aqueles que deveriam tê-lo recebido da forma mais alegre possível. Por que os fariseus agiram deste modo? Primeiro, Jesus não se sujeitou à autoridade religiosa deles, sobrepujou-a. Segundo, enfraqueceu o controle que esse grupo religioso tinha sobre o povo. Terceiro, desafiou as convicções mais estimadas pelos fariseus. Quarto, e expôs a falta de sinceridade nas motivações deles. Enquanto os fariseus questionavam, debatiam e tentavam analisar minuciosamente Jesus, o povo era curado e tinha sua vida transformada diante de todos.
O ceticismo dos fariseus não se baseava na insuficiência de evidências, mas no ciúme pela popularidade de Jesus. No versículo 35 de Mateus capítulo 9. As boas novas sobre o reino eram que o Messias prometido e há muito tempo aguardado havia finalmente chegado. Os milagres de cura operados por ele eram um sinal da veracidade de seus ensinamentos, nos versículos de 35 a 38 de Mateus capítulo 9. Jesus precisa de cooperadores que saibam como lidar com os problemas das pessoas. Podemos confortar outros e mostrar-lhes a maneira correta de viver, porque fomos ajudados em nossos problemas por Deus e por seus discípulos. 2 Coríntios capítulo 1, versículos de 3 a 7. No versículo 36 de Mateus capítulo 9. O profeta Ezequiel também comparou Israel a ovelhas sem pastor, Ezequiel capítulo 34, versículo de 5 a 6. Jesus veio para ser o pastor, aquele que pode mostrar às pessoas como evitar as armadilhas da vida. Ver João capítulo 10, versículo 14. Nos versículos de 37 a 38 de Mateus capítulo 9. Jesus olhou para as multidões que o seguiam e comparou-as a um campo pronto para a colheita. Muitos estão prontos para entregar sua vida a Cristo, mas é preciso que alguém lhes mostre como fazê-lo. Jesus nos manda orar para que Deus envie mais pessoas para trabalhar como ceifeiros, colhendo almas para Cristo, pois há muitas a quem ainda não foram pregadas as boas novas. É frequente oramos por algo, e Deus responder às nossas orações usando a nós mesmos. Esteja preparado para que Deus use você para mostrar a outras pessoas o caminho que a Ele conduz, Jesus Cristo.